Olá pessoal, sou o professor Luiz Roller, nós estamos aqui no canal Terraforma Society. A Mia Immortal está debaixo da mesa espirrando, então se você ouvir algum espirro aí é dela. Deixa seu like, seu dislike, se inscreva no canal. Apesar que eu vou falar do negócio que não é bem assim. Shakira aqui, Shakira. Deixa eu pôr Shakira de lado, senão fica assustadora, né? Se inscrever no canal, deixar o like, dislike. Hoje é o dia de eu recomendo literatura. E hoje eu estou recomendando um livro muito legal, que não é tão conhecido, tá? Talvez ele não seja tão conhecido das pessoas mais novas, mas ele fez bastante sucesso. Ele é um livro que é reconhecido mundialmente. Ele chama Lucano, Médico de Homens e Almas, do Taylor Caldwell, que ele saiu em 1978. Esse livro tem aí hoje para comprar, você acha na Amazon, na Record, tem PDF e tal. E o que é fantástico nesse livro? Ele vai contar a história de São Lucas, o da Bíblia, o que escreveu lá. Um dos evangelhos lá. E a história de São Lucas ela é muito interessante, e o Evangelho de São Lucas ele é muito respeitado por um motivo bem legal. São Lucas não teve contato com os eventos que ele narra na Bíblia. Ele chega sempre depois. Então ele funcionou como um repórter da história de Jesus. Então você vai ter 3 narrativas que vão contar vivenciando os eventos em loco e tomados pela emoção, e o Evangelho de São Lucas, de alguém que chegou depois dos acontecimentos, coletou os dados. Por quê? São Lucas estava atrás de Jesus, ele queria conversar com Jesus. Então vamos chegar na história de Jesus, eu volto e amarro esse conceito aqui que eu falei para vocês aqui no começo. O que acontece? O São Lucas, o Lucano, né? Que depois ele vai ser posteriormente. Motos do céu! Então o que vai acontecer? O Lucano, deixa eu só. Eu preciso acertar um negocinho aqui. O São Lucas, o Lucano, ele vai fazer o seguinte: ele era um médico, ele tinha origem grega, ele era de uma família que tinha posses e tudo mais, e ele vivia super bem, ele tinha a religião dele e tal, e começa a se desenvolver. E no livro, o legal do livro é você ver a construção de uma discussão teológica e o drama que o Lucano vai enfrentar, né? E como que ele vai evoluir essa discussão teológica dele. Então o que acontece com ele? Ele é um cara, ele é médico, ele estudou, né, do jeito que dava para estudar naquela época, tal. Ele tinha essa habilidade de cuidar das pessoas. Ele era um cara que, segundo o livro, era muito bom, ele era muito dedicado às pessoas. Ele era um perfil assim bem parecido com o de Jesus, se você parar para olhar como que o Taylor Caldwell constrói a narrativa dele. E aí vai contando a história dele, né? E o Lucano, ele vai se apaixonar por uma moça, e essa moça vai ter um mal inominável, que era o câncer, tá? O câncer, eles não sabiam que era o câncer. Eles tinham ideias que sabia que surgia no corpo humano, eles tinham esse conhecimento do que era doença, mas sem ter o que a gente tem hoje, assim, não tinha o nome, não se falava o nome. Essa coisa de não falar o nome do câncer, por exemplo, ela é atual, né? Tem várias famílias ainda que quando alguém tem câncer, fala, você tem aquela doença lá. Porque nem de dizer o nome, porque diz que dizer o nome
do câncer, que traz mau agouro e tal. E essa menina pela qual ele se apaixonou, ele acreditava em Deus, ele acreditava no conceito do Deus uno, ou seja, que diferentes religiões falam do mesmo Deus. E essa era uma discussão que no livro ele tem com outras pessoas, então ele para conversar com os judeus. Não existe o cristianismo, porque Jesus não morreu ainda, Jesus está vivo, né? Jesus vive na mesma época que ele ouve falar de Jesus, né? Ainda não, mas o que acontece? Ele tinha as questões dogmáticas dele e ele acreditava no conceito do Deus uno, ou seja, que várias religiões falam de um Deus só, ele se manifesta de diferentes formas, mas ele é um Deus só, todo mundo estava falando desse mesmo Deus. E ele via o propósito dele aqui, então que Deus tem os seus desígnios, tem os seus propósitos, e ele vai se manifestar através da vida dos homens e dos homens. Você tem uma missão aqui na Terra. E o Lucano, ele via a medicina como o modo dele de ser a manifestação de Deus, de ser o propósito de bondade, de ajuda ao próximo e tudo mais, né? Que ele tinha na cabeça dele. Conceitos gregos, ele era de uma família de origem grega, né? E aí, a moto. Nesse momento, pausa para uma reflexão religiosa sobre o arrombado da moto com escapamento furado. Qual é o propósito dele? Qual é o desígnio de Deus para esse motherfucker? Às vezes a gente tem que se perguntar sobre essas coisas, né? Como Lucano. E ele responde pra mim: meu desígnio é ser um arrombado, ficar enchendo o saco de você enquanto tá gravando o vídeo. Eu acho muito louco falar sobre essas coisas, os desígnios nossos. Só pra entender, eu sou agnóstico teísta. O que é agnóstico teísta? Eu acredito que exista Deus, mas que não exista um plano. Eu acredito em Deus como uma força de criação. A gente está aqui num universo que, puta, a Terra é uma coisa ridícula perto do que é o universo. E a gente está aqui, conversando num vídeo sobre Jesus, sobre Lucano. O cara tá andando de moto, enchendo o saco. Aí você vê a complexidade do ser humano. Então eu, particularmente, eu não acredito nessa história do plano. A gente está aqui e a vida vai ser dura, a gente vai morrer e a vida vai continuar. E uma hora vai morrer todo mundo e acabou. E a vida continua no universo, Deus continua existindo. Esta é a minha forma de ver, não quer dizer que eu estou certo, que eu estou errado. Tá? Isso aí é conversa para muita conversa. E aí o Lucano via que ele tinha esse propósito, a medicina era o grande propósito dele. Por isso o livro chama Médico de Homens e Almas. Por quê? É através da medicina que ele vê o propósito dele de se relacionar com Deus e tudo mais. Aliás, esse livro foi me indicado pela minha tia Beth, que é irmã do meu pai, que mora em São Pedro do Turvo. São Pedro do Turvo é uma cidade de 5 mil habitantes. Quando a gente ia lá, pegava 2 canais de televisão, o SBT e a Globo. Muito mal, assim. Então lá as pessoas tinham o hábito de ler. Meu avô, por exemplo, o pai da tia Beth, pai do meu pai, ele era pedreiro, ele sabia ler e escrever. Ele fez o primário. O meu avô lia porque você não tinha o que fazer lá. Então, sempre que eu lembro de chegar em São Pedro, meu avô tá sentado na varanda, com a perna cruzada, assim, com o livro de olho azul, assim, lendo o livro, assim, de uma forma super elegante. E a gente pegou esse hábito de ler de lá, quando a gente passava as férias lá. Muita coisa eu li lá pela primeira vez. E a minha tia me indicou esse livro, né? Minha tia trabalha ativista da igreja e tal, professora de história, família de 70% de professores, não tem juízo. E aí o propósito do Lucano era a medicina. E ele se apaixona por essa moça, que ele vê, né, que a vida dele tudo bem, tá tudo legal, ela era uma pessoa doce e tal, e essa menina tem câncer.
E ele não consegue curar o câncer dela. E ela morre. E nesse momento ele vai ter uma epifania negativa. Ele vai chegar à conclusão que Deus não existe. Porque como que Deus pode... Porque como Deus pode existir e ser tão cruel se ele dá para ele o dom na medicina e dá ao mesmo tempo uma pessoa maravilhosa para morrer de uma doença que ele não vai conseguir curar? Então, na cabeça dele, se Deus existe, Deus está brincando com ele. E ele rompe com Deus. E aí ele vai sair, no fundo, ele quer morrer, ele quer estar junto com ela, né? Ele não vê mais sentido na vida, só que ele não vai cometer o suicídio. E aí como que ele faz para tentar morrer? Ele vai ser médico em galés. Galés são aqueles navios que transportavam escravos, né? Tinha as condições horrorosas, condições de higiene e tal. E ele vai tratar das pessoas nas galés. Então ele vai fazer um sacerdócio, se a gente for olhar agora a longa distância, parecido com Jesus. Ele vai viver entre os pobres, entre os miseráveis, as pessoas que estavam à margem da sociedade, e ele vai curar as pessoas, vai curar os leprosos, vai aprender mais medicina, vai viajar pelo mundo, e nessas viagens ele começa a ouvir falar de um cara chamado Jesus. E a partir do momento que ele rompe com Deus, uma das coisas interessantes desse livro é isso, como a gente se identifica, na vida todo mundo rompe um momento com Deus, porque você questiona essa existência aqui, e acontece alguma coisa na sua vida que você não aceita, que tipo, pô, Deus não pode existir se isso acontece. Calma, não vamos pirar, começar... Depois você se entende com ele, e você entende, se você segue dentro desse pensamento, o propósito. E é normal. Até Deus a gente pode ficar de mal de vez em quando. Ele vai entender, ele nos ama o suficiente para perdoar esse desvio nosso, quem estiver preocupado com isso. Loucura. Eu me dou muito bem com ele, por sinal. Não vai entender. O problema é o fã-clube. O fã-clube é que é foda de aguentar, mano. Deus é da hora, Jesus é da hora. O foda é a galera que segue no Instagram e no Facebook, que não facilita nos comentários. Porém, ó, a Maritaca se manifestando. Tá vendo? Ela concordou comigo. Ou não. Como eu gosto de fazer esses vídeos. E aí o Lucano ele vai trabalhar sempre nos piores lugares. As pessoas vão falar, mano, você é um cara, dá pra ver que você é nobre, você não precisa disso. E ele quer ver o pior, né, para entender o outro lado da criação. E no fundo ele quer morrer, ele quer pegar uma doença e morrer num esquema desse. E aí ele começa a ouvir falar de Jesus. E ele se interessa pelas pregações, ele continua. Então, na verdade, ele rompe com Deus, mas ele nunca rompeu, ele estava de mal, assim, mas ele queria entender melhor isso. E o discurso de Jesus vai fazer eco nesse vazio que ele sentiu, que a vida é dura, que o reino é o reino dos céus, aqui na terra é um mundo de sofrimento. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, você tem que viver as coisas mundanas com os homens, mas você tem que, ao mesmo tempo, equilibrar o físico e o metafísico. E ele vai sempre, e aí ele resolve se encontrar com Deus para falar com ele. E nessa jornada que ele vai fazer, ele vai seguindo os passos de Jesus. E ele sempre chega depois que Jesus passou. Então ele coleta todas as discussões. E aí, esse é o ponto interessante desse livro, que ele vai explicar, por exemplo, os estudos em cima de São Lucas, dos Evangelhos de Lucas. Muitos estudiosos tomam os Evangelhos de Lucas como uma leitura jornalística do que aconteceu, que não está afetada pelas emoções de quem estava ali ao lado de Jesus. E quando você lê, realmente é muito interessante você lê o Evangelho de São Lucas prestando atenção nesse detalhe. Ele tem uma certa distância na hora de relatar.
existe uma certa ausência de emoção justamente para poder... E ele tinha esse lado mais científico por ser um médico. Ele sabia separar essa questão. E ele não vai... E ele vai chegar, Jesus já foi crucificado. Dei spoiler. Sorry. Jesus já foi crucificado e ele vai pedir para conversar com Maria. E Maria vai falar sobre qual era a ideia. E ele vai, durante esse processo de ir atrás e relatar a história de Jesus, ele começa a fazer as pazes com Deus. Ou seja, ele nunca teve problema com Deus. Ele estava com dificuldade de entender aquela dor que ele teve, dessa dificuldade da vida, que ele tinha que continuar fazendo bem, que ele tinha que continuar tratando bem as pessoas, que ele continua exercendo a função dele, que era o modo dele de fazer a caridade, de fazer o bem, de servir a Deus. Então é um livro fantástico, muito bem escrito. Ele tem... O Taylor Caldwell, ele tem uma qualidade na hora de descrever as cenas. Meu, tem partes, quando ele chega na cidade, você se sente naqueles lugares onde ele se propõe a descrever, a mostrar pra gente. Chega a hora que você sente, até se tem efeito cinestésico, você sente o cheiro do pão assando, assim, daqueles mercados árabes. Eu recomendo, se você puder, ler esse livro, ouvindo Lorena McKennitt, que ela tem essa discussão metafísica, essa busca por Deus, assim, e ela tem aquela, principalmente os discos do The Visit pra frente, assim, que ela vai ter esse ar oriental, que ela faz essa mistura do celta com o oriental, é muito gostoso de ler. Eu particularmente eu fiz isso, então casa perfeitamente, tá legal? Então eu recomendo Taylor Caldwell, Lucano, Médico de Homens e Almas. Eu não tenho o livro aqui porque eu li e devolvi para minha tia Beth, tá? Tem até uma história interessante, que ela achou que eu tinha perdido o livro e eu já tinha devolvido o livro, mas ela achou que não. Ela falou, não, mas tudo bem. Sabe quando a pessoa falou, tá. Aí eu comprei o livro, outro livro, e mandei para ela. E um mês depois ela me ligou e tal, pedindo desculpa, porque o livro tava com uma outra tia minha que devolveu pra ela. Ela falou, puta, eu cobrei do Didio, que é como eles me chamam na minha família, né? De Luigi, Didio, que é Luizinho, cabe como uma luva em mim. E ela pediu desculpa e tal. Eu falei, não, tia, fica com 2 livros desses, que esse livro é tão legal que merece ter um sempre para ler de novo. E essa é uma leitura que ele é legal, quanto mais você conhece dados sobre diversos assuntos filosóficos, e você relê esse livro, ele é sempre interessante. Esse é um livro que eu tenho o hábito de reler. Eu não gosto de ler em PDF, cara, então tem o PDF aí, mas e aí eu gosto do livro físico. Esse é um livro que eu preciso fazer uma releitura dele. E aí eu escolhi para hoje um poema que vai bater de frente com a ideia do livro, tá? Mas talvez seja essa a ideia do canal aqui, não bater de frente, mas fazer a gente pensar fora da caixinha para ver e até ampliar o nosso pensamento de origem, que talvez a gente não queira mudar de ideia. Chama busca nihilista. O nihilismo, para quem não sabe, vai surgir de nihili, que o Nietzsche vai colocar, é de não acreditar em nada. Tá? Então a minha busca aqui no poema é busca nihilista, de não acreditar em nada. Então nihilismo é a ideia do anticristo, lá que é um vídeo que eu vou fazer sobre o Nietzsche, quando ele fala que ele vai propor no anticristo, que ele diz, Deus está morto, ou seja, Deus existia e não existe mais. Não é que Deus nunca existiu. No outro vídeo do anticristo a gente continua. Então vamos lá, busca nihilista. Pessoas vêm e vão, sentimentos nascem, algumas vezes crescem e se esvaem em esperanças incompletas. Mas esta nossa incessante capacidade de ainda acreditar que tudo pode ser diferente, ao continuarmos tentando continuamente a busca pela tão almejada felicidade, que faz esta vida tão sem sentido e por isso mesmo tão cheia de vazios, a procurarmos eternamente um milagre, mesmo no fundo sem acreditarmos em nada. Eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas,
O cara mais ateu do mundo, no fundo, ele tem uma esperança de ter alguma coisa do lado de lá. E a pessoa que crê mais fervorosamente também, sempre em algum momento vai ter um segundo de dúvida. E ela volta a ter a sua fé. A gente está sempre em busca de algo que a gente não sabe direito o que está procurando, mas que a gente quer achar. E a fantástica capacidade do ser humano de criar coisas para preencher esse vazio, ou para discuti-lo, ou para tentar dar respostas a ele. Dê seu like, seu dislike, curta, acione o sininho, mande-me para o inferno, para o céu ou para a não existência. Mas se você curtir, eu estou existindo. Outro vídeo. Tchau, tchau.